E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma análise. Nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e desdobrar, de um jeito bem imparcial e transparente, uma decisão que literalmente deu o que falar na educação pública estadual. A gente está falando da determinação do Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre as escolas cívico-militares. Todo o conteúdo que a gente vai explorar aqui saiu direto dos autos e dos comunicados oficiais do próprio tribunal, tá? A ideia é entender os fatos, as razões técnicas e o que essa pausa significa na prática para o sistema educacional mineiro. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje passa rapidinho por 5 pontos essenciais: a paralisação do programa, a falta de lei e orçamento, os resultados lá na prática, o desvio de finalidade e, por fim, o futuro do modelo. Ponto número 1. A paralisação do programa e o impacto imediato dessa decisão do TCAMG. 9. Pois é, guarda esse número porque ele conta uma história importante. A gente não está falando de uma ideia que estava só no papel ou de um projeto teórico, não. A decisão do Tribunal de Contas paralisa o modelo em exatamente 9 escolas mineiras que já funcionavam sob esse sistema de gestão compartilhada. É um recorte super específico da rede pública que de uma hora para outra vai precisar se adaptar. E tem um limite de tempo muito categórico aí. A suspensão vale a partir de 2026, ou seja, no ano que vem, o governo estadual está proibido de expandir o modelo para novas escolas ou até mesmo de continuar com a política nessas 9 unidades que a gente acabou de mencionar. A grande dúvida que fica pairando no ar é como é que vai ser feito o planejamento dessa transição para que os alunos não fiquem totalmente desamparados com essa interrupção abrupta, né? Ponto 2. Faltam lei e orçamento. Aqui a gente entra nos fundamentos legais e financeiros da decisão. Então, o ponto crucial levantado pelo relator, o conselheiro Adonias Monteiro, se apoia em 2 pilares que são basicamente inquestionáveis do ponto de vista técnico. Primeiro, não tem uma lei formal daquelas que são debatidas e aprovadas pelo Legislativo para criar e sustentar o programa. Segundo, falta uma previsão no orçamento que dê conta dos custos. Resumindo a ópera, o recado é bem claro: sem lei aprovada e sem dinheiro carimbado no orçamento, não dá para ter uma política pública de Estado contínua. Sabe o que chama mais atenção nisso tudo? É que, até agora, o governo estava baseando toda essa estrutura gigantesca em uma simples resolução conjunta feita entre gestores públicos. E para o tribunal isso não é suficiente. Para criar uma política educacional desse tamanho, não basta só um acordo entre secretarias. Exige todo aquele rito burocrático, uma lei estadual específica, com debates rigorosos e aprovação lá na Assembleia Legislativa. Ponto 3. Os resultados na prática. Vamos dar uma olhada no debate sobre o desempenho educacional. E isso ilustra perfeitamente um impasse, um verdadeiro cabo de guerra de argumentos. De um lado, a defesa do governo bate na tecla de que o programa trouxe benefícios sociais enormes. Eles destacam, por exemplo, a queda na evasão escolar e dizem que os alunos e diretores adoram o modelo. Mas, do outro lado, a equipe técnica do tribunal aponta num caminho bem diferente. Depois de uma inspeção daquelas, a conclusão foi que os indicadores educacionais em si, sabe, aqueles que realmente medem se o aluno está aprendendo matemática, português e tudo mais, bom, esses indicadores não mostraram nenhuma evolução significativa depois que o modelo foi implementado. Quarto ponto. O desvio de finalidade. O que são exatamente essas falhas estruturais e administrativas que o pessoal apontou? Traduzindo o juridiquês para ficar bem fácil da gente entender, o desvio de finalidade aqui é literal. O tribunal identificou uma falha contábil muito séria. Basicamente, dinheiro que estava reservado exclusivamente para a segurança pública estava sendo usado para pagar militares da reserva que estavam atuando como monitores dentro das escolas, ou seja, fazendo o papel de educação. Pela regra do jogo administrativo, pegar dinheiro de uma área para bancar a outra é uma infração gravíssima. E tem mais um obstáculo estrutural nisso. O tribunal fez um raciocínio que faz todo sentido. Convocar militares da reserva é uma medida legal que deveria ser excepcional, provisória, só para apagar incêndio, sabe? Só que uma escola não é um projeto provisório. Uma escola precisa de profissionais trabalhando lá de forma contínua, todos os dias, sem prazo para acabar. Então, administrativamente falando, é meio que impossível sustentar uma atividade permanente usando uma força de trabalho que deveria ser temporária. O que nos leva ao ponto 5. O futuro do modelo e os próximos passos para a política educacional. Agora, olha que reflexão interessante que o conselheiro Agostinho Patros trouxe durante o julgamento. Ele jogou a pergunta no ar: se o programa era tão maravilhoso e dava tanto resultado positivo como o governo diz, por que ele não foi expandido ao longo desses últimos 5 anos? É um alerta e tanto para a gestão pública. Ele cravou que educação exige consistência e de jeito nenhum pode ser tratada como um experimento permanente. Mas o presidente da corte, Durval Ângelo, deu o caminho das pedras de um jeito muito claro. Isso ajuda a quebrar aquela ideia de que o tribunal seria simplesmente contra o modelo.
Não é isso. O tribunal não julga a ideologia. Ele julga a regra. Ele disse claramente, o governo só precisa mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, debater, aprovar direitinho e colocar os valores na lei do orçamento. Se fizer tudo dentro da lei, o tribunal não tem do que reclamar. Só que, um lembrete importante antes da gente fechar. Tudo isso que a gente conversou é, por enquanto, uma medida liminar. O bloqueio para o ano de 2026 já está valendo, claro, mas o processo ainda não acabou de verdade. Ele continua rolando lá dentro do TCE-MG até o julgamento final do mérito. Até lá, a expansão do programa do jeito que estava está totalmente fora de cogitação. O que deixa a gente com uma provocação gigantesca para pensar, não é? Diante de todas essas exigências inegociáveis do Tribunal de Contas, será que o governo estadual vai ter força política e espaço no orçamento para transformar esse modelo numa lei formal de verdade? Ou será que a gente está vendo o ponto final desse programa? É um xadrez legislativo que não mexe só com números e política, mas com o futuro de milhares de estudantes. Fica aí o convite para quem quiser dar uma lida mais a fundo no site do próprio tribunal. Um abração e a gente se vê na nossa próxima análise.